Abertura do 6º encontro do Grupo Virtual Stargate junto com o Grupo Retina Minas, com Marina Leite e Lucas Vicente. Bom dia, bom dia. Agora sem microfone. Vocês me escutam? Estou à frente aqui de vocês. Uma satisfação estar aqui recebendo todos vocês. Eu sou o Lucas Vicente, sou um homem na casa dos 30 anos, tenho pele clara, já estou calvo, barba e cabelo castanho, tenho os olhos castanhos, estou com uma camisa social branca com umas listras rosé, e a gente vai dar início aqui ao nosso evento do 6º encontro do Stargate, em parceria com Retina Minas. Muita felicidade estar aqui com vocês. A gente está aqui no auditório da UNA, do Centro Universitário UNA. Esse auditório ele é composto por cadeiras azuis. O teto ele tem um mosaico com algumas imagens, arquiteturas. Até esqueci o nome desse. Deixa eu ver se o meu tá. Um vitral, isso, obrigado. Atrás a gente tem alguns painéis com luzes vermelhas, ao meu lado esquerdo tem uma parede iluminada, e eu vou estar aqui à frente, e os apresentantes, né, com vocês, os palestrantes vão estar aqui na frente também, sempre no sentido aqui onde está a minha voz. Então a gente vai começar aqui agora. Você vai falar algo, Marília? Não, eu só quero dizer que o pessoal que está aí fora, pode ir entrando também, se quiser, nós já estamos começando. Eu sou a Marina, eu estou aqui também ao lado do Lucas. Estou com uma blusa vermelha, bordô, uma calça caque, é isso, né? Tênis branco e tenho cabelos cacheados. Gente, fiquem muito à vontade, esse evento é para vocês, tá? Esse evento é para a gente curtir, é para a gente se divertir, é para a gente trocar experiências. Então, por favor, eu quero desejar assim, muita leveza nessa manhã para todos nós. Fiquem muito à vontade, esse é um espaço totalmente seguro. Para nós é muito importante que cada um se sinta confortável, não existe certo e errado. Se estiver desconfortável, quiser levantar, beber uma água, ir ao banheiro, o pessoal vai estar ali auxiliando, mas é muito simples, é só subir a escada, vai estar praticamente à sua frente. Fiquem muito à vontade mesmo da forma que vocês se sentirem melhor para absorver as informações. Isso é realmente importante aqui para a gente do Retina Minas. O pessoal que veio de fora, estamos muito felizes de recebê-los aqui em Belo Horizonte, na nossa cidade, né, Lucas? Muito. É uma satisfação total receber todos vocês aqui. É isso. A gente teve uma pequena alteração no nosso cronograma. Quem vai começar as palestras aqui é a doutora Fernanda, que vai trazer todo o assunto científico. Palestra científica com doutora Fernanda Belga Porto. Bom dia a todos. Eu estou aqui na frente também, onde esteve a Marina e o Lucas, eles vão ficar aqui no palco ao meu lado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, assistindo esse encontro belíssimo entre o Grupo Starga, pessoas vindas de vários estados, de várias cidades, e encontrando os nossos queridos aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Minha audiodescrição: eu sou mulher de pele clara, cabelos na altura do ombro, castanhos claros, eu estou usando um óculos bem fininho, uma maquiagem leve e um vestido comprido. Me pediram para falar sobre os avanços dos tratamentos que estão sendo desenvolvidos para a doença de Stargardt, mas ontem durante uma consulta de um paciente que eu vejo há muito tempo já, com doença de Stargardt, que está até aqui, o Breno, que é um atleta paralímpico de natação, e eu resolvi começar desde o começo, porque a gente começa falando sobre doença de Stargardt e vai falando, achando que as pessoas lembram de tudo, e falta uma coisa lá atrás. Então, para vocês entenderem até os avanços terapêuticos, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a doença de Stargardt e como que ela acontece. Então, a doença de Stargardt é uma doença genética que pode ser herdada e relacionada ao gene BCA4, que tem uma importante função no transporte dos restos da vitamina A depois que a gente processa a visão. Então, esses restos da vitamina A, porque a gente tem
um defeito genético na proteína do ABCA4, eles ficam acumulados na retina, e esse acúmulo dos restos da vitamina A é tóxico para a retina. Isso vai levando à perda da função, da visão e à perda das células da retina, especialmente, inicialmente, na região macular. Existe uma diferença enorme entre a gravidade e... Como é que eu passo aqui? Entre a gravidade... Passa para mim, Heitor, por favor. Existe uma diferença enorme entre o início da apresentação da doença. Tem pacientes que podem começar bem cedo na vida. Eu tenho paciente que começou com 4, 5 anos de idade. E hoje a gente acaba conseguindo diagnosticar clinicamente o paciente que herdou a mutação e que começa a ter alteração nos exames, porque às vezes a gente já tem o irmão com o diagnóstico e a gente acaba olhando os outros irmãos e identificando precocemente outros familiares afetados numa idade bem precoce. E pode acontecer bem tardio, às vezes 65 anos, 70. Existem formas diferentes que acometem cada grupo desses, quando começa muito cedo, quando é na idade adulta e quando é numa pessoa mais idosa. Mas em todas elas tem em comum o depósito desses produtos tóxicos para a retina, que clinicamente, quem puder acompanhar aqui no slide, a gente vê esses pontinhos brancos e pretos que vão sendo depositados na retina. Aqui a gente tem duas fotos, dois pacientes diferentes. O paciente de cima é um paciente, a primeira foto à esquerda, aos 13 anos de idade, quando a doença começa, e tem um pontinho preto onde seria a mácula, e um clarão, assim, branco, mostrando que tem aumento da hiperautofluorescência. E à direita, em cima, a foto do mesmo paciente, 19 anos depois, mostrando todos os depósitos da lipofucsina, que estão marcados em branco e preto na foto, e o aumento da área de atrofia macular, que eu acabei de falar. Diferente em termos de velocidade de progressão, a gente vê embaixo um paciente que teve início aos 30 anos de idade, com aspecto similar ao da criança aos 13 anos. Então, uma atrofia macular pequenininha e sem muitos pontos de depósito de lipofucsina, só um clarão branco, assim, na retina. E 17 anos depois, a foto da direita, mostrando os depósitos de lipofucsina e a área de atrofia no centro. Então, mais ou menos o mesmo período de evolução, vocês veem que o paciente que começou na idade adulta teve uma evolução muito mais favorável do que o paciente que começou precoce. Tá? Essas variações de apresentação têm a ver com as mutações que estão no ABCA4 de cada indivíduo e também outros fatores que a gente ainda não conhece. Podem ter outros genes envolvidos, fatores ambientais, exposição à luz, hábitos de vida, alimentação, sono, por isso que a gente preza tanto por esses fatores que modificam a velocidade de progressão da doença. Então, como a vitamina A pode passar, então, como a vitamina A é importante para a doença de Stargardt, várias estratégias de tratamento buscaram controlar o aporte de vitamina A no olho, para diminuir esses depósitos. A primeira pesquisa que tentou modificar aí esse depósito no olho foi o Acucela, que nós participamos enquanto centro de pesquisa, e ele mostrou eficácia em um grupo pequeno de pacientes, um espectro específico da evolução da doença. Ele bloqueava uma molécula do RPE65 no ciclo visual, fazendo com que o ciclo visual funcionasse mais devagar e assim depositando menos lipofucsina na retina. Próximo. Mais ou menos paralelo ao desenvolvimento do Acucela, a gente teve o Alkeus, que é um medicamento do Alkeus, que é o geodeoretinol. Ele atua de forma diferente. Ele pega a molécula de vitamina A, troca uma molécula de hidrogênio por deutério, de forma que os depósitos da vitamina A são menos tóxicos para a retina. Ele conseguiu, no estudo de fase 2, mostrar uma melhora na velocidade de progressão da doença, de cerca de 30%, tentaram a aprovação do FDA da medicação nessa fase, porque foi impactante o resultado que tiveram em pacientes com doença avançada, mas o FDA pediu para fazer estudo com paciente em formas mais leves, mais iniciais da doença,
e não aprovaram enquanto não tivesse um estudo de fase 3. Então, iniciou somente nos Estados Unidos um estudo de fase 3, incluindo pacientes bem jovens, ainda sem muitas alterações no fundo de olho, sem muitos depósitos de lipofucsina. Esse estudo de fase 3 está em andamento, mostrando resultados muito interessantes. Nenhum paciente evoluiu com piora da visão nesse período de pesquisa e nenhum paciente evoluiu com progressão das alterações da autofluorescência ao longo do exame, ao longo desse período do teste. A gente espera com muita expectativa o resultado dessa pesquisa, previsto para o ano que vem, dependendo dos resultados, né? Pode ser que eles decidam por estender por mais algum período aí a duração do estudo. Próximo, então. Próximo. A gente tem uma outra medicação, próximo. A gente tem uma outra medicação em desenvolvimento, também abordando o ABCA4, mas aqui nesse caso, diminuindo o aporte da vitamina A no olho, através de uma molécula que ela, para ser usada no olho, ela se liga a uma molécula que chama RBP4. Então, esse medicamento, Belite Bio, da Belite Bio, chama Tilarebant, ele impede que a vitamina A chegue no olho e a absorção da vitamina para os outros tecidos continua da mesma forma, porque nos outros tecidos é possível usar a vitamina A sem estar ligada nessa molécula de RBP4. Esse estudo está em andamento, também é um estudo de fase 3, como eu não expliquei as fases de estudo, né? O estudo de fase 3 é o estudo que logo antecede a aprovação para comercialização e para uso da medicação de uma forma geral, fora das pesquisas clínicas. Próximo. Outra medicação que atua nesse RBP4 é o Stargazer, que atua diminuindo essa molécula que é necessária para o uso da vitamina A no olho. Ele diminui o RBP4, mostrou eficácia em fase 1, 2A de estudo, e eles estão elaborando a próxima fase de estudo. Próximo. Outra abordagem de tratamento para doença de Stargardt é diminuir os lípides tóxicos que são depositados na retina e na coroide, especialmente o A2E e a lipofucsina. Essa medicação, diferente de todas as outras que eu abordei aqui, as outras eram orais, ela é intravítrea, tá? E ela busca diminuir esses depósitos da retina. Próximo. Outra estratégia de tratamento é a inibição do complemento. A gente tem uma série de medicamentos, aí tem uma lista de medicamentos sendo desenvolvidos que atuam no complemento. A gente tem 2 drogas que já foram aprovadas nos Estados Unidos para tratamento da degeneração macular seca e mais outras 4 drogas que estão em desenvolvimento. A maioria delas é para uso intravítreo e a giroscópio tem um medicamento que é para injeção subretiniana, então dependente de um procedimento cirúrgico mais complexo. Próximo. A gente tem avançado também as terapias gênicas para a doença de Stargardt, e a doença de Stargardt, ela impõe um desafio muito grande no desenvolvimento de terapia gênica. Quando começou o desenvolvimento da terapia gênica para o RP65, já se estudava a terapia gênica para a doença de Stargardt. Só que o problema é que, na terapia gênica, a gente usa um vetor para levar a forma corrigida do gene para a célula da retina começar a fazer síntese da proteína correta, aquela proteína que falta para limpar o resto da vitamina A. Então, o ABCA4 é um gene muito grande e não cabe no adenovírus, que é o vírus que mostrou sucesso no RPS65 e em várias outras pesquisas. Então, a primeira estratégia que usaram foi o uso de um outro vírus, lentivírus. Essa pesquisa foi desenvolvida no centro que eu estudei na França, mais ou menos na época que eu estava lá, mas não conseguiram transfectar bem a retina. E com tanta evidência de transfecção boa da retina com adenovírus, a gente concluiu que o ideal era tentar fazer o tratamento da doença de Stargardt usando o próprio lentivírus, tá? O próprio adenovírus. Então, como estratégia, desenvolveram uma técnica que se chama de dual vector, e tem 2 empresas trabalhando nisso, uma delas é a Splice Bio,
e eu vou explicar aqui o mecanismo, como funciona. O DNA, ele é dividido em duas partes, cada uma vai ser colocada em um adenovírus diferente, e cada célula precisa de ser infectada por cada um dos tipos de adenovírus. Dentro da célula, essa molécula que está dividida vai se juntar e formar a proteína completa, como ocorreria com uma pessoa que não tem mutação, por exemplo. Tá? Então, a Splice Bio está elaborando um estudo de fase 1-2A, e a outra empresa que desenvolve também esse modelo de dual vector é a Avangard. Todas as duas mostraram resultados muito importantes de diminuição da lipofuscina tóxica nos modelos experimentais da doença de Stargardt e estão nessa fase de 1-2A. A Avangard, ela também investiga a mesma técnica de dual vector para o gene da 1007A, que causa síndrome de Usher tipo 1, e para a síndrome de Usher tipo 1, já está ocorrendo o teste clínico, principalmente na Itália. Outra estratégia de terapia genética é usando RNA. O RNA é a molécula que vem depois do DNA durante a síntese proteica. Então, nessas terapias, ao invés de abordar o DNA, a gente vai estar tratando o RNA. A gente tem algumas empresas trabalhando nisso, a que está mais avançada é a Acidian, que ela faz uma edição dos exons a nível do RNA. Os exons são as partes do gene que contém as mutações. Então, ela selecionou os 22 exons que têm mais mutações na doença de Stargardt e desenvolveu uma terapia de RNA que vai substituir esses 22 exons antes da formação da proteína, de forma que a proteína vai sair corrigida no final do processo. Também depende de uma cirurgia intravítrea, e é um processo similar ao que ocorre com a terapia de DNA, para ser feito uma vez ao longo da vida do paciente. A gente tem outras estratégias de terapia de RNA que precisam de reforço, porque não cria memória. Essa cria memória, mas sem edição da célula do paciente. A edição é do RNA. Tá? Então, não tem transformação do genoma do paciente que recebe a medicação. Outra estratégia para vencer esse tamanho enorme do gene BCA4 é usar outra forma de transfectar a retina que não vírus. Então, a Saliogen está desenvolvendo nanopartículas, é uma terapia não viral, portanto, está terminando de elaborar o estudo de fase 1, que deve começar no início do próximo ano. É um tratamento que não vai depender da mutação, como aquele do RNA. Ele vai tratar todo o ABCA4, para uso subretiniano, então depende de uma cirurgia vitreoretiniana, como é feita para o Luxturna, e é um tratamento único. Existem outras estratégias de tratamento também, em desenvolvimento para a doença de Stargardt. Vamos falar da optogenética, a gente tem várias empresas desenvolvendo optogenética, tem as que fazem mais barulho, a nanoscópio, que a gente olha com muito cuidado, a gente quer ver dados reais do que está sendo falado e apresentado, e tem algumas que usam um óculos para poder captar a imagem, tem algumas que são intravítreas, tem umas que abordam células ganglionares e outras que abordam células bipolares. A optogenética faz com que essas células da superfície da retina, ganglionares e bipolares, que eu falei, passarem a funcionar como se fosse uma célula fotorreceptora, gerando um estímulo elétrico que vai ser transmitido pelo nervo óptico até o cérebro, quando já tem a lesão da célula fotorreceptora. É uma abordagem muito interessante de tratamento e que a gente espera realmente ver os estudos avançarem e os resultados dos estudos, para a gente entender o que está acontecendo em termos de resultado. Metformina, eu não posso deixar de falar, porque está na boca do povo. Sempre acontece esse negócio da boca do povo quando a gente tem uma medicação que já está aprovada, que já é comercialmente disponível para uso em outras doenças. Então, o que eu gostaria de reforçar é que é uma medicação em estudo. Então, a gente ainda não tem noção da eficácia, dos riscos, da dose necessária, então preciso muito cuidado ao pensar no uso da metformina, tá?
A metformina, ela é pensada na doença de Stargardt porque um dos efeitos adversos da metformina é aumentar a fagocitose através dos macrófagos, usando uma via que chama mTOR. Então, parece que o raciocínio é que seria mais fácil fagocitar esses depósitos tóxicos para a retina e diminuir o risco de intoxicação da célula por esses restos que são tóxicos, tá? Então, existem alguns centros desenvolvendo terapias em teste clínico, né, para a gente avaliar o real papel da metformina na doença de Stargardt, a gente tem acompanhado isso também. E outro tratamento interessante, outra via de tratamento, é de uma empresa que chama Ocugen. Ela não visa tratar o gene específico, mas através do tratamento de outro gene, atuar na desregulação do metabolismo lipídico, dos estresses oxidativos e dos mecanismos anti-inflamatórios relacionados à doença de Stargardt. É um estudo que está em fase 1-2A e que também para outras doenças, ela tem outras moléculas que vão atuar da mesma forma, e a gente tem acompanhado isso com muita atenção também. Então, acho que aqui a gente conseguiu passar por um panorama geral dos avanços do que está sendo estudado, especificamente para a doença de Stargardt. Aí seguem os meus contatos e eu fico à disposição para esclarecer alguma dúvida que vocês têm. Só queria antecipar que a gente está vivendo um momento de muita expectativa na doença de Stargardt. Pode ser a próxima doença que vai ter uma nova droga aprovada, mas a gente tem que olhar isso com muita cautela, o que foi estudado, para qual grupo que funciona, e depois desenvolver estratégias para a gente poder ter acesso a isso aqui no Brasil. Obrigada. Ótimo. Agora a gente vai abrir a sessão de perguntas. Quem quiser fazer a pergunta é só levantar a mão. Posso só dar uma atividade com as crianças? Pessoal, eu esqueci de falar, a gente tem um programa para as crianças também. A Bárbara é psicóloga, pedagoga, Thalinha é fantástica, maravilhosa. Tem uma bola com guiso, é minha, de futebol, que eu gosto de jogar um pouco aprendendo futebol com guiso, tá super legal. Então, crianças, ou às vezes também algum adulto que quiser, claro, fica à vontade. A Bárbara está aqui bem aqui na ponta do auditório. Vocês podem ir com ela, tem muita brincadeira aí preparada, ela é sensacional, espero que vocês se divirtam. Obrigada, Bárbara. Bárbara, voluntária aqui hoje com a gente. Muito obrigada por ter topado o desafio. Pois não. Obrigado pela apresentação. E a minha pergunta é o seguinte: alguma dessas terapias, talvez a terapia gênica, terapia DNA, alguma delas traz a possibilidade de alguma possível restauração da visão? Pois é, os efeitos exatos de resultado é estudo de fase 3, que a gente ainda não tem publicado para nenhuma, né? E o que a gente tem em fase 3? Álqueos, o medicamento da Belite Bio, falei outro, o que mais querem? Tem mais um de fase 3. Então, a gente precisa aguardar esses resultados para a gente poder ver o que melhora. A gente sabe que num processo de degeneração de fotorreceptores, várias doenças, a gente tem, antes da célula desaparecer da retina, a gente tem células que ficam ali com função alterada, então causa alteração nos exames todos, mas elas ainda têm função e ainda estão presentes. Essas células todas são resgatáveis pela terapia gênica. Então, precisa de ter célula fotorreceptora para ter resultado com terapia de RNA e DNA, mas o resultado a gente não pode falar, porque a gente não tem ainda o estudo de fase 3. A gente tem, por exemplo, vou te contar a experiência com Luxturna, que é a droga que já está aprovada, né? E aí a gente começa a ver outras situações fora do teste clínico já publicado e histórias de pós-comercialização. A bolha que a gente faz na terapia gênica, do Luxturna, foca na área que tem mais fotorreceptor. Mas a gente vê áreas vizinhas que a gente não esperava que melhorasse, melhorar também. Então, não pode tirar a esperança, assim,
né, definir já o que vai ter de resultado, porque a gente precisa realmente ver, para a doença de Stargardt, que é uma doença diferente da que a gente já tem experiência, né, o que vai acontecer. Tudo que eu falei que eu esqueci que está em fase 3 é o da optogenética, né, uma delas está em fase 3. E optogenética, lembrando, apesar de usar terapia gênica, eu uso um adenovírus para transfectar, mas não depende de fotorreceptor. Essa é outra coisa, né? Então, não depende de fotorreceptor, ela vai transfectar as camadas da superfície. Então, mais uma vez, resultado inesperado para a doença de Stargardt. Tem que esperar. Eu queria fazer a mesma pergunta. O que já fez, eu queria te perguntar o seguinte: da regeneração, é só a genética? É só a genética que vai restaurar aquilo que você viveu? Ou as outras pesquisas também estão? Existe pesquisa de transplantes de fotorreceptores, de células-tronco, mas são pesquisas que estão menos avançadas do que essas que eu apresentei. E a metafísica? Já ela é usada para diabetes. A gente desconhece os resultados específicos para... Obrigada. Os resultados específicos para a doença de Stargardt. Mas por que a pessoa faz clone para a doença de Stargardt? Por que o quê? Por que eles fazem clone para a doença de Stargardt? Porque um dos os efeitos colaterais dela é aumentar a fagocitose. Então, acham que fagocitose é quando a célula come alguma coisa. É um mecanismo de defesa para bactéria, por exemplo. A célula o macrófago, que é a célula de defesa, fagocita a bactéria. Então, nesse caso, estimularia a fagocitose dos restos que são tóxicos para a retina. A gente não sabe o efeito. Volto a falar. Resultado é estudo de fase 3. Lembrando que toda medicação que se usa, existe efeito placebo e os resultados precisam ser interpretados com muita cautela. Doutora Fernanda, a gente, enquanto administrador de grupo, a gente acaba recebendo muita informação de falsos tratamentos. O que você falaria para essas pessoas sobre esses falsos tratamentos? Qual a precaução que a gente deve ter para não cair nessas ciladas? As doenças hereditárias da retina, os pacientes com doenças hereditárias da retina são alvo fácil para isso. Toda doença que não tem tratamento, que possa mudar o curso da doença e oferecer algo melhor para o paciente, deixa o paciente vulnerável e sedento por qualquer tratamento. Então, o paciente com doença hereditária da retina, mais do que todos os outros, tem que olhar com muito cuidado quando alguém oferece uma estratégia fácil, porque a ciência é complicada. Se a gente for fazer ciência bem feita, é complicado. Tudo bem que alguns medicamentos chegam em teste clínico, mostram resultados importantes, mas acabam não conseguindo ser aprovados. Então, participar de teste clínico é importante, porque você tem acesso antes a várias medicações que estão em desenvolvimento. Elas podem, às vezes, não resultar em aprovação, mas podem ter um resultado parcial, tá? Mas usar, assim, indiscriminadamente é uma coisa bem perigosa. Então, esse é o primeiro conselho. Eu acho que os grupos fazem um papel muito importante para esclarecer essas pessoas. Eu recebo vários pacientes no consultório que falam: doutora, eu preciso de tratar com alguma coisa. É a senhora que entende, escolhe uma coisa para eu confiar, porque eu não posso sentir que eu também não estou fazendo nada. Então, tudo bem, isso é uma outra história. Agora, cair na conversa do primeiro que aparece, né? O CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem tentado incansavelmente combater esse tipo de atitude, né? De deixar o paciente brasileiro alvo disso. E existem outras doenças que são até mais complexas. Vendem tratamento para glaucoma e a pessoa para de pingar colírio e fica cega, porque tem um tratamento padrão que mostra resultado. E a pessoa acaba caindo na conversa e usando outro que não tem efeito nenhum. Né? Mesma coisa para degeneração macular, a gente tem tratamento para forma exudativa, só que o tratamento é caro, de difícil acesso. Muitos pacientes veem a solução fácil vendendo por R$300 na internet, às vezes R$300 mensais, né? Acaba caindo nisso. Então, muito cuidado com isso. Fora que algumas vitaminas podem piorar a doença de Stargardt, né?
existe comprovação que o aporte excessivo de vitamina A em camundongos e ratos, modelo experimental da doença, faz a doença evoluir com mais rapidez. Então, não é qualquer vitamina que a gente pode sair usando. Por favor. É possível ela ficar estacionada para sempre ou tem de sempre a evoluir em algum período? A gente desenvolveu exames para poder mostrar de maneira muito fidedigna a evolução da doença. Então, em exames, a gente consegue avaliar bem se a doença está estável ou progredindo, e às vezes, mesmo quando o paciente não percebe modificação da visão, a gente pode detectar nos exames alguma evolução. O objetivo disso é ter parâmetro para avaliar a evolução da doença em pesquisa, para saber se aquele medicamento, por exemplo, conseguiu estacionar realmente a evolução da doença ou se a doença continua progredindo, tá? Apesar disso, a doença de Stargardt, ela evolui com uma dificuldade, né, bem importante dos pacientes, quando até alcançarem a visão de 20/200, e depois entre 20/200 até chegar em 20/400, é um longo período que o paciente não percebe pior, apesar dos exames poderem registrar. Então, não é que ela ficou estável, o paciente não percebe isso. E como a evolução é lenta e dessa forma, ajuda até o paciente a se adaptar e viver bem com a doença. Só que a doença de Stargardt é muito estudada, e quanto mais a gente estuda, mais coisas a gente descobre. Existem irmãos de pacientes com formas graves de doença de Stargardt que têm o mesmo genótipo, quer dizer, a mesma alteração no gene, e não desenvolveram a doença. Então, esses fatores... Outra coisa que existe é 2 irmãos com doença de Stargardt, um com a forma muito grave e outro com a forma muito branda. Então, existem outros fatores que não são genéticos que definem também a evolução da doença. Como eu falei no início, por isso que a gente foca tanto nas outras abordagens de tratamento. Dieta, sono, cuidado com a vitamina, não fumar, porque essas alterações também definem a evolução da doença. Então, pode lentificar, sim, em alguns períodos, a evolução de uma doença. Eu ia perguntar justamente para a gente fazer o que existem Isso, eu falei da vitamina A, né, comprovação em estudo animal. A luz é deletério para a doença de Stargardt, então tem estudo mostrando um número pequeno de pacientes, um olho ficou fechado com uma lente de contato preta por 1 ano, e o outro ficou aberto. O olho que ficou aberto mostrou a evolução maior das lesões do fundo de olho do que o olho que ficou fechado. Então, a luz ultravioleta tem importante papel na evolução da doença de Stargardt, porque ele faz rodar o ciclo visual. Dieta, aí vem a história da vitamina A de novo, né? E é muito difícil a gente repor luteína e zeaxantina numa dieta sem levar a vitamina A junto. A luteína e zeaxantina são protetoras para a célula da retina, protetoras da luz. O cigarro é deletério, o ultravioleta é deletério. Isso. Diga. Então, eu fiquei curioso aqui, ainda voltando agora, né? Alguns estudos que você citou, que eles são baseados em tratamento a OPCA4, outros da ORNA, outros da foto de células fotoreceptoras, e eu entendo por isso que a gente vai perdendo as células receptoras e isso vai dificultando um pouco mais a nossa visão. Isso faz sentido pensar esse tratamento relacionado às células fotoreceptoras. Eles têm uma maior probabilidade de restaurar a visão dos outros tratamentos. E aí, aliado a essa pergunta, tem a segunda, e não sei se talvez o momento de responder ela seja mais rápido, bem se for, mas em algum desses tratamentos é utilizada a inteligência artificial para auxiliar? Isso, hoje nós vamos ter uma aula sobre isso, inteligência artificial, na pesquisa clínica. Tem uma tendência de se usar, ainda não se usa, mas tem uma tendência, está sendo elaborado formas de usar a inteligência artificial na análise das imagens, por exemplo, que é um banco de dados enorme de pesquisa clínica, a gente demora muito tempo para o ser humano fazer, e isso é um campo enorme para a inteligência artificial. Tá?
Existe tratamento, a gente quando vê uma doença, por exemplo, pegar um glaucoma, que é uma doença que tem tratamento, ou um diabetes, que vocês já conhecem mais, tem mais experiência com isso. Existe tratamento ideal para cada fase da doença. Então, claro, tem tratamento que vai ser bom para quem não desenvolveu doença, que vai ser bom para quem já começou a desenvolver e para quem tem uma forma avançada da doença. Você falou a questão de irmãos. Então, de irmãos mais novos, mais novos que ele. A gente não precisa dele, não deu nada. Há a possibilidade dele ter, né? Se ele tiver herdado a mutação, as duas cópias que o Breno herdou, pode ser que ele desenvolva ou não, baseado no que a gente tem hoje de conhecimento. A gente precisa ver ele, né, para ver se... Porque às vezes no exame clínico já tem baixa divisão, mas o mais em termos de estatística, a maior probabilidade, porque se a gente começar já do gene, a probabilidade dele ser afetado é de 25%. Então, aí já elimina uma grande parte das pessoas. Irmãos não afetados com a mesma carga genética é raro porque a gente descobriu há poucos anos. E a gente não faz esse screening nos irmãos porque a gente ainda não tem tratamento. Talvez esse número vai ser expressivo depois que tiver tratamento e a gente buscar por casos mais precoces, rastrear irmãos normais, como o irmão dele. De toda forma, eu já antecipo que a sociedade genética, ela não acha que deve se investigar menores assintomáticos. Então, ele é o menor assintomático, deixa ele. Essa é uma preocupação das mães também, né, com os filhos pequenos. Acaba até respondendo a pergunta dessas mães que às vezes ficam preocupadas em transmitir o gene para a criança, né? É mais ou menos a mesma... Toda mãe carrega uma culpa, né? Não sou psicóloga, mas toda mãe acha que o problema foi dela. Às vezes o pai também pensa assim, mas é muito pior você construir um doente antes de ter a doença. Ou, pensando nessa possibilidade, você criar o doente é péssimo. Então, mesmo o paciente que tem um diagnóstico, a gente não sabe como vai progredir, a gente não pode antecipar, com tantos anos vai ficar cego, com tantos vai acontecer isso. Você não pode tirar a vontade de seguir enquanto puder. E provavelmente tem muitas pessoas que seguem muito bem e que a evolução da doença de Stargardt pode ser difícil, mas elas se viram muito bem. Então, tem que tomar muito cuidado para não construir o doente antes. A gente vê, às vezes, também pacientes com Stargardt e que estão a função visual muito bem, mas com problemas psiquiátricos super graves por causa do medo de perder a visão. Então, até quem tem a doença, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Entendeu? Antecipar uma deficiência e criar uma deficiência que ainda não tem é uma coisa muito complicada. Isso. Mais uma pergunta. Eu queria entender assim, por que a exposição à luz ela é deletéria para essa Stargardt. Por causa do ciclo visual. Toda vez que funciona o ciclo visual, quebra uma molécula de vitamina A e faz depósito na retina. Vocês que têm doenças de Stargardt já sentiram. Quando você sai num ambiente escuro, vai para o claro, dá um clarão que ofusca tudo. Sim, e o ultravioleta ainda mais porque ele acelera todos os processos degenerativos da pele e de tudo. O paciente com Stargardt já tem um mecanismo de defesa, que geralmente ele gosta do ambiente escuro, gosta de estudar no escuro. A gente não deve muito atrapalhar o que já está naturalmente sendo feito, porque o escuro para ele é melhor, entendeu? E às vezes ele enxerga melhor no escuro. Deixa eu fazer o dever no escuro, né? Diga. E deixa eu chegar pertinho, não faz mal também, não, né? A respeito do... eu vi uma vez, há uns anos atrás, estudo em Israel de nanorobôs que eram injetados na retina, para fazer a ponte, né,
entre o cérebro e a visão. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Se na época estava muito funcionava, mas havia borrões, parece. Mas estava funcionando. Isso, tem várias estratégias de tratamento em desenvolvimento. Microfone. Mas não, pode ser a filha, né? Será? Já? Falei demais? Aqui, ó, vamos pegar esse. Ah, tá aqui também. Existem várias estratégias em desenvolvimento. A gente está falando das mais importantes e das que a gente imagina que estão andando mais rápido, né? Que estão mais próximas de vir, mas existe muita pesquisa para doença de Stargardt e para baixa de visão, muitas. As doenças raras agora está cheio de pesquisadores interessados. Quem é estudando robô, nem para estar. Sim, exato. Isso. Acho que agora acabou. Isso aí. Obrigada, gente. Maravilha. Espero que vocês tenham uma manhã muito proveitosa aí. Na minha fala, não dei as boas-vindas, né, em nome da Comissão Científica do Retina Minas e da Retina Brasil. Eu espero que vocês tenham muitas trocas, conheçam uns pacientes aos outros e aprendam com eles todos. Obrigada.